muito, eu acho, animado. Me dá muito ânimo, me dá muita consolação. Jesus acabou de passar um tempo, João 7, 8 e capítulo 9. Era muitas dificuldades com os líderes dos judeus, com os líderes religiosos. Eles estavam tentando o tempo todo derrubar Jesus, acusar ele, até às vezes tentando matar ele. E aqui em capítulo 10, não tem tanta dificuldade assim. E Jesus fala a respeito do papel dele em nossas vidas. Então, ele vai falar que ele é o pastor das ovelhas. Ele é nosso pastor. Número 2, ele vai se chamar a porta do coral. Se quer entrar no coral, não, coral. E a terceira coisa, ele vai se declarar como bom pastor, certo? Então, vamos ler um pouco aqui, versículos 1 até 6. Em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todos os que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas elas não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, o pastor legítimo, quem é? É Jesus Cristo, certo? Naquela época, como hoje em dia, era muito ladrão. Ladrão. Dor de cabeça para todos nós. Mas, em relação ao reino de Deus, sempre houve pessoas querendo entrar, e Jesus falou isso, entrar e por violência tomar o reino. Com força, obrigando as pessoas a se submeterem. E Jesus, aqui nesses versículos, ele está falando claramente que ele é o pastor das ovelhas. Ele entra pela porta. Ele não tem que mentir, ele não tem que enganar, ele não tem que forçar a porta para abrir, não tem que pular o muro, porque ele é reconhecido com Deus como o pastor das ovelhas. E a porta vai abrir para ele. Agora, eu li que durante esta época, por exemplo, uma pequena cidade ou uma área teria uma
um curral grande e que todos os pastores iam guardar, trazer suas ovelhas nesse curral grande. Ok? Então, seria fácil um ladrão entrar dizendo, essas ovelhas são minhas aqui, eu quero sair com eles. Mas, na verdade, naquela época, eles escreveram isso, que as ovelhas reconheceram a voz do dono deles. E entre todas essas ovelhas que estavam lá, um pastor poderia entrar e simplesmente chamar suas ovelhas, e essas ovelhas desse pastor iriam sair somente as ovelhas desse pastor iriam sair. Era muito interessante esse relacionamento entre as ovelhas e o pastor, porque eles reconheceram uns aos outros. Então, aqui estamos vendo que Jesus está dizendo que ele é o pastor. Ele entra pela porta e diz que para este pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E veja o relacionamento aqui, eu acho que está enfatizando esse relacionamento entre o pastor e a ovelha. A ovelha pode reconhecer a voz do pastor e só vai sair com este pastor. Então, Jesus está dizendo que ele tem ovelhas, eles reconhecem a voz dele, ele sabe quais são, porque ele vai chamar por nome. Assim, Susana, aí vem correndo a ovelha. Luiz, aí vem correndo Luiz, para seguir o pastor. Ok? Raquel, aí vem correndo a Raquel, para seguir Jesus. Então, é um relacionamento muito, muito bom, que mostra confiança, que mostra um bom senso de Jesus está cuidando das ovelhas. Então, nesses pequenos versículos aqui, nós estamos vendo que Jesus conhece cada um de nós. Se nós pertencemos a Jesus, ele conhece por vós. E ele todo dia, veja, ele todo dia está nos chamando. Ele está me chamando, Felipe, venha. Felipe, você precisa se alimentar um pouco, venha aqui. Então, ele está me cuidando como meu pastor para verificar que eu tenho tudo o que eu preciso. E você também. Ele chama por nome. Diniquele, venha. Eu tenho alguma coisa especial para você. Eu sei que está precisando disso. E é bem diferente do que os líderes dos judeus naquela época. Está lembrado como elas trataram a mulher que pegaram na adultéria? Eram pessoas cruéis, pessoas arrogantes, abusivas, pessoas feias.
esse homem que Jesus curou, a mesma coisa, todo mundo vivia naquela época com medo desses líderes religiosos. Muito medo. E veja a diferença do relacionamento que Jesus tem com suas ovelhas. Jesus está chamando cada um por nome. Ele chama com amor, com carinho. Jesus está querendo cuidar. E essas são as ideias que devemos receber dessa passagem. Diz aqui que eu tenho 5, 6, 7. Eu tenho 7 descrições da obra, do relacionamento de Jesus. Primeiro, as ovelhas reconhecem a voz. Segundo, ele chama essas pessoas, ele chama as ovelhas por nome. Okay? Ele conduz para fora, ele leva. A ideia é que a gente não está solto para ter problemas com os lobos, ladrões e outras coisas. Ele conduz para fora. E diz aqui que ele vai na frente delas. Isso quer dizer que ele está nos protegendo, que ele tem um lugar especial para nos levar. E diz que nós, as ovelhas, vamos seguir ele, porque reconhecemos a voz dele. Agora, uma vez que a gente reconhecer a voz de Jesus, nós vamos saber que a voz do estranho, a voz do ladrão, não é uma voz para seguir, sabe? Eu acho muito importante um estudo como esta, reconhecendo e conhecendo melhor Jesus Cristo, para você poder dizer, eu conheço Jesus, eu conheço a voz de Jesus. Temos muitas coisas acontecendo em nossas vidas, até nas igrejas. Um irmão, uma irmã com problemas. A voz de Jesus sempre vai ser uma voz de amor, uma voz de cuidar, de ajudar, de servir, certo? E se chega líderes com muita raiva, líderes que são abusivos, agindo com arrogância, você sabe que eles não são de Jesus. Tem líderes das igrejas que se acham que tem todo o direito de fazer o que quiser. E eles agem de maneira diferente que Jesus Cristo. E cada um de nós, reconhecendo Jesus Cristo e como Ele é, nós podemos ouvir com clareza a voz de Jesus. E quando Jesus está trabalhando através dessa pessoa aqui, ou não através dessa pessoa. Simplesmente porque reconhecendo Jesus Cristo, nós podemos decidir, esta pessoa não está agindo como Jesus. Eu preciso ter cuidado com essa pessoa. Ok? É muito, muito importante entender tudo isso.
até nessa passagem, versículo 5, diz que devemos fugir de pessoas assim. Fugir é uma imagem interessante, não é? É virar a costa e correr. Não fica por perto. Infelizmente, às vezes, se fugir, para fugir de uma pessoa assim, tem que fugir de uma congregação, porque é difícil manter contato dentro de uma congregação. Não, é difícil existir numa congregação sem ter contato com essa pessoa que é contra de Jesus, que não tem o coração de Jesus. Então, esses pequenos versículos 1 até 6 fala dessa importância de conhecer Jesus Cristo, de reconhecer a voz dele, de seguir Jesus, deixar ele levar você e os outros para os lugares certos, e o cuidado que devemos ter com o ladrão ou salteador que quer entrar. Naquela época, queriam entrar. Eu acho que ele está falando principalmente desses líderes religiosos dos judeus que estavam dando a Jesus todos esses problemas. Eles queriam ser vistos, eles queriam o poder, eles queriam a vida fácil, a vida lucrativa. Todas essas coisas eles queriam através desse rebanho religioso, esse rebanho que estava tentando seguir Jesus, seguir Deus. E Jesus simplesmente está dizendo: tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Porque existem ladrões, existem esses salteadores que estão vivendo entre o rebanho. Na verdade, dá um pouco de medo. Dá para ver a diferença entre Jesus e o coração dele e os ladrões e o coração que eles têm. Certo? Versículos 7, 8, 9 e 10. Jesus está afirmando que ele é a porta. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muito forte essa passagem. Amados, Jesus é a porta e só por meio dele podemos ser salvos. Escute, eu já falei isso muitas vezes, mas eu vou falar outra vez. A sua igreja e qualquer outra igreja não é a porta para a salvação. A porta é Jesus Cristo.
Em primeiro lugar, se eu quero ser salvo, você, tenho que encontrar Jesus Cristo, tem que passar por Jesus Cristo. Assim eu me torno uma parte do rebanho de Deus. Nós não queremos nos enganar pensando que a salvação vem por meio de uma igreja, de uma organização humana, de uma pessoa, um missionário, um pastor, um pregador. A salvação só vem por meio de Jesus Cristo. Se você está querendo ajudar alguém a se salvar, você precisa mostrar esta pessoa Jesus Cristo. Você quer levar uma pessoa para Jesus. A porta. Muitas vezes fazemos o grande engano pensando, eu vou levar essa pessoa para a minha igreja. Vou tentar convencer essa pessoa a se tornar um membro da minha igreja. E a gente pensa assim, assim será salvo. Não. A minha igreja, a tua igreja, não existe nenhuma igreja que é a porta da salvação. Eu preciso levar meus vizinhos, os membros da minha família, meus amigos, meus inimigos. Preciso levar essas pessoas para Jesus Cristo. Ok? E uma vez que eles conhecem Jesus Cristo, uma vez que eles se tornem discípulos de Jesus Cristo, aí eles estão passando pela porta verdadeira e se tornam um membro, uma parte do rebanho de Deus, onde vão achar a salvação completa e esta vida cheia, que podem entrar e sair, uma liberdade para viver. Vou dizer isso. Você não entra numa igreja para se tornar um escravo da igreja. Você não deve entrar numa igreja se tornando um escravo de nenhum missionário, de nenhum pastor, de nenhum pregador. De jeito nenhum. Você entra em Jesus Cristo e se torna uma pessoa livre. Uma pessoa para viver a sua vida, dando glória ao Pai por meio de Jesus Cristo. Paulo escreveu no livro de Gálatas, para serem libertos, vocês foram libertos. E eu acho que no mundo, muitas pessoas não querem fazer parte de Jesus Cristo porque eles acham, se eu entrar em Jesus, então eu não vou ter mais liberdade para nada. E, muitas vezes, a igreja ou as igrejas criam esta visão que uma vez que se torna um discípulo de Jesus Cristo, então tua vida, você se torna um escravo de tudo que é ruim. Você não tem mais liberdade. Mas ao contrário, entrando em Jesus Cristo, nós podemos encontrar uma vida cheia de liberdade, uma vida cheia de ânimo, uma vida cheia de exortação, cheia de esperança. E é isso que Jesus está dizendo.
quando ele diz, eu sou a porta. Venha por mim e você será salvo. Você vai ter uma vida cheia para entrar e sair. Diz aqui, o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. É triste pensar que tem pastores, que tem missionários, pregadores, que a cabeça deles não é para ajudar, servir o rebanho. Eles têm esse rebanho, estão procurando meios para roubar, de receber dinheiro deles. E alguém ficar no caminho deles, eles querem matar mesmo. Roubar, matar, destruir. São palavras feias, mas umas igrejas estão sofrendo por pessoas assim. Mas Jesus não é assim. Jesus diz, eu vim para que também, para que tenham vida e a tenham em abundância. Já pensou nisso? Já pensou na sua vida sendo uma vida de abundância em Jesus Cristo? Uma vida cheia de satisfação? Uma vida cheia de paz? Uma vida cheia de segurança eterna? Uma vida cheia de confiança? Tudo isso é o que Jesus oferece. Mas a gente nunca deve ficar confundindo as duas. A igreja, sendo importante, não é a porta da salvação. A igreja, como vocês bem sabem, é feita por pessoas que são pecadoras, não é? Levanta sua mão se é pecador. Esta reunião que a gente chama de igreja, um grupo de pecadores. Pessoas procurando alguma coisa melhor. Pessoas procurando uma vida cheia de abundância. A igreja não dá, só Jesus pode dar. Então, vamos verificar que entendemos a diferença entre o que a igreja é e o que Jesus é. Jesus é a porta onde a pessoa entra para a salvação. E uma vez que chega lá, Jesus continue servindo, ajudando. Jesus continue sendo o grande servo e salvador que ele era no início. Ok, versículos 11 até 21. Jesus é o bom pastor. Ele não é simplesmente o pastor, ele é o bom pastor. 3 vezes ele vai afirmar, eu sou o bom pastor. Vamos ler. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Vamos parar aqui. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é fácil ver, não é? O que Jesus fez por nós. Morreu na cruz. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que Jesus continue se dando para a gente. Quem é nosso Salvador? É Jesus. Quantas vezes durante o dia, durante a semana, o mês, a gente cai em pecado? Qual é a solução? O bom pastor. Ele continue dando essa ajuda que precisamos, porque ele é o bom pastor. O mercenário, ou a pessoa que está sendo pago para cuidar das ovelhas, ele não tem o mesmo amor para as ovelhas que Jesus tem. Jesus nos ama de tal maneira que ele vai fazer tudo o que é necessário para verificar a nossa salvação. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Já falamos um pouco disso na primeira parte. E eles nos chamam por nome. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, desse coral. O Senhor tem outro coral, em outro lugar. Eu acho que ele está falando dos gentios. E diz: preciso trazer também estas. Eu acho que não pode olhar para Jesus Cristo sem entender que ele é o grande evangelista. Você pode olhar para seus vizinhos que não tem Jesus. Mas Jesus já ouviu para eles. Jesus está procurando todo mundo em todo canto, o tempo todo. Agora, eu acho que se a gente não está levando o evangelho, eu acho que Jesus simplesmente manda outro grupo para cuidar, para chamar. E às vezes, como grupos, nós perdemos nossa visão, perdemos a visão de Jesus Cristo, perdemos aquilo que Jesus quer que sejamos, uma luz. Às vezes perdemos isso. Às vezes colocamos a cesta em cima da luz e escondemos o evangelho que nos foi dado. Mas Jesus, sendo o bom pastor, ele vai procurar todos, sejam gentios ou sejam judeus. Ele vai procurar. E se ele não nos usa, se nós não somos disponíveis, ele vai chamar outras pessoas para fazer. Ele diz a respeito desses gentios que eles também vão ouvir a voz dele. E eu gosto muito desse próximo frase: haverá um só rebanho.
Agora, o que Jesus tem feito, o reino dos céus, só existe um rebanho. Só um. Hoje em dia, devido aos problemas dos homens, atitudes dos homens, somos um gente muito dividido, não é? Na verdade, somos divididos. Eu acho que vai ser muito vergonhoso um dia, na volta de Jesus, ele dizendo: Mas Felipe, eu morri para trazer todos em um só rebanho. Por que você rejeitou isso, Felipe? Por que você, por que você não fez mais para enfatizar que somos um só rebanho? Em nosso grupo, as igrejas de Cristo. Luiz, seu microfone está ligado, Luiz. Isso, desculpa. Ah, eu esqueci o que ia dizer. Mas, Felipe, por que você não. Por que você não procurou mais esta unidade em Jesus Cristo? Por que você ficou lutando, criando divisão, em vez de levantar o único Jesus Cristo, o único Salvador, e todos salvos por meio dele? Eu acho que vai ser uma grande pergunta que todos nós temos que responder. Quem é você? Qual é a sua cabeça? O que você quer ver? Você quer ser mesmo esta pessoa que que, que vai participar nessa ideia que o reino de Deus é dividido em 100 grupos diferentes? Ou você quer ser uma pessoa que está passando esta realidade, que existe só um rebanho? Só um rebanho. E chega nesse rebanho por meio de Jesus Cristo. Vocês podem ter esta apresentação do Evangelho. Vocês podem ser um grupo que levanta Jesus Cristo. Você não precisa condenar todo grupo que não tem o mesmo nome que você tem. Não é necessário. Isso não adianta nada. O que nós devemos fazer é levantar Jesus Cristo. Dizer: eu sou de Jesus Cristo. Existe um bom pastor, uma porta e um só rebanho. Eu quero fazer parte daquele rebanho. Eu quero entrar no rebanho e eu quero ficar satisfeito com esta vida dentro daquele rebanho. E é muito difícil fazer isso enquanto eu sempre estou julgando e criticando, porque alguém não está vestido com o tipo de chapéu que eu uso,
o mesmo tipo de chapéu, de sapato que eu uso. Porque o reino de Deus não é dessas coisas. O reino de Deus é paz por meio de Jesus Cristo, redenção por meio de Jesus Cristo, um só rebanho por meio de Jesus Cristo, o bom pastor. Então, um grande desafio para todos nós é ajudar. Bem, primeiro, eu preciso prestar atenção, ouvir Jesus Cristo. Eu preciso. Então, eu preciso ajudar meus irmãos, meus amigos, meus vizinhos, as pessoas da minha família. Prestar atenção a Jesus. Eu prometo que você vai ter muito mais sucesso se você tentar apresentar Jesus e não apresentar um grupo religioso. Apresentando Jesus, as pessoas vão prestar atenção. Eles vão olhar, vão até ler vão ler o livro de João com você. O livro de João é a respeito de Jesus, não é a respeito de uma igreja. Eu já disse isso, mas João, eles dizem, escreveu esse livro 40, 50 anos depois da morte de Jesus. João não apresenta uma igreja. João apresenta Jesus Cristo. Ainda sendo 40 ou 50 anos depois da morte de Jesus. A mensagem de João é Jesus. E de capítulo 10 desse livro de João, Jesus é o pastor, ele é a porta e ele é o bom pastor. Esta é uma apresentação que nós podemos ter quando falamos de Jesus Cristo. Não é? Não é difícil, não. Versículo 18, Jesus vai afirmar que tudo foi planejado assim. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-lo e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, no Novo Testamento, várias vezes, Apocalipse, 1 Pedro, 1 Coríntios, nós lemos a respeito desse plano de Deus. Antes da criação, antes da fundação do mundo, já foi planejado a vinda de Jesus para a terra e a morte de Jesus. E Jesus veio reconhecendo que ele fazia parte desse grande plano. Ninguém tira a minha vida. Eles queriam apedrejá-lo. Mas ele se escondeu e saiu. Porque a hora não tinha chegado. A hora vai chegar. E ele vai se entregar. E morrer por nós. Ele dá a sua vida para as ovelhas. Para nós. Diz o versículo 19, por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos diziam, ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endominado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? A conversa ainda continua a respeito
da cura do cego, do homem que nasceu cego, eles ainda estão falando disso. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Claro que não. Então, estamos vendo aqui entre até os líderes dos judeus, estamos vendo alguns considerando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Outros totalmente contra ele. Tem um demônio, tá louco. Por que vocês estão ouvindo o que ele diz? A resposta é: eles são ovelhas dele. Porque as ovelhas de Jesus Cristo ouvem, estão ouvindo tudo o que ele fala. E eu espero que vocês fiquem escutando, ouvindo as palavras de Jesus. Assim você e eu também, nós podemos conhecer cada vez mais esse Jesus. Na verdade, não é um assunto de ir para a igreja. Agora, eu espero que toda a igreja ajude as pessoas presentes para conhecer Jesus. Nem sempre acontece. Mas eu espero que todos nós possamos passar mais e mais tempo com Jesus, refletindo todo dia um pouco a respeito dele e do que ele está falando. E como resultado, seguir ele, seguir a Jesus Cristo com mais determinação, sendo discípulos convencidos que ele é o Messias, que ele dá a vida eterna, uma vida abundante. É isso que nós precisamos fazer. Conhecer cada vez mais Jesus Cristo. Ele é o pastor, ele é a porta, ele é o bom pastor do rebanho. Vamos orar juntos. Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor por Jesus Cristo, por ele se tornar um de nós, chegar aqui para nos mostrar como é o reino dos céus, como é o viver nos céus, como o Senhor é. Muito obrigado por deixar Jesus Cristo chegar aqui para esclarecer tudo isso por nós. Queremos ser discípulos dele, queremos aumentar a nossa fé nele, para confiar, para viver esta vida abundante. Nossa oração, Pai, é que o Senhor nos ajude a fazer tudo isso. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok.